Bom dia, igreja. A paz do Amém. Senhor seja e esteja sobre a vida de cada um de vocês nessa manhã. Amém? Hoje a mensagem de Deus é nós vamos falar através do Evangelho de João, capítulo 15, e vamos iniciar pelo versículo 16. E a mensagem é: Deus está falando, você nasceu para frutificar hoje e para todo sempre. Amém? Se puder colocar na tela, por gentileza. O que Jesus vai nos dizer nessa manhã é: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Meus irmãos, esse é o chamado de Cristo para a vida de cada um de vocês aqui. Não é somente quem pega no microfone, sobe no altar, mas cada um de nós temos um chamado. E Jesus já nos deixou esse chamado, Evangelho de João 15, 16. E ele fala o seguinte, para que nós tenhamos uma vida de intimidade, de fidelidade e de frutificação. Frutificar na vida das pessoas é você amar o teu próximo, como a ti mesmo, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Deus nessa manhã nos pergunta o seguinte: estamos vivendo de acordo com esse fruto? Tendo fidelidade, sermos fiéis, sermos honestos uns com os outros e estamos frutificando verdadeiramente? E aí eu peço para que vocês abram o versículo 1 do capítulo do livro do Evangelho de João de 15, versículo 1, onde Jesus vai falar o seguinte conosco: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também, vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, ou ramos, em algumas versões. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora com a vara e secará. E os escolhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Primeiro tópico dessa manhã, dessa mensagem que nós vamos falar, é sobre que Jesus é a videira verdadeira. Deus plantou Jesus na terra como uma árvore e nós somos o fruto. Nós temos que dar fruto. Nós somos os ramos dessa videira. Jesus é a própria videira estabelecida por Deus. Nós precisamos estar conectados nessa videira. Ou seja, nenhuma árvore pode dar fruto sem receber essa seiva que vem do tronco dessa árvore, que está fincada, aquelas raízes fincadas no chão. Nós precisamos dar frutos todos os dias da nossa vida. E Deus declara o seguinte: que todo ramo que não dá fruto é cortado, mas aquele que dá, o Pai limpa pela palavra e fortalece o que deve permanecer. Quem já está conectado na videira percebeu que na abertura de culto, em Salmos 119, versículo 11, verso 11, como busqueiram, fala sobre isso: guardar a palavra do Senhor em vossos corações. Logo, nós devemos. E o que Deus fala aqui? Quem guarda a minha palavra dá fruto. Ele limpa cada vez mais. Se nós não estivermos conectados na palavra de Deus, nós não vamos ser limpos. E o pior de tudo, aquele que não é limpo, ele é cortado. Jesus aqui declara o seguinte: a mensagem, a ideia do que ele nos passa é o seguinte: se você, que é cristão, está numa igreja, mas não está frutificando na vida de ninguém, você será cortado e lançado fora. É duro falar isso, mas é o próprio mestre, o teu mestre, o Senhor, o Jesus, aquele que salvou, que foi crucificado por nós, está nos dizendo: nós precisamos estar conectados na videira, para que nós não possamos ser cortados, mas que nós possamos ser limpos pela palavra e para que possamos dar mais frutos. Mas, irmão Mário, que fruto é esse do Espírito que você está falando, que eu não entendo? Lá em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22, o apóstolo Paulo vai nos ensinar o que é esse fruto do Espírito.
Anteriormente, ele fala sobre as obras da carne. E as obras da carne está no plural, porque vem de nós e não vem de Deus. E dando um exemplo aqui, seria idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, entre outros mais. Porém, ele nos explica que o fruto do Espírito é a caridade, o amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade ou paciência, benignidade ou gentileza, bondade, fé ou fidelidade, mansidão, temperança ou domínio próprio. Esses 9 gomos, nós podemos fazer uma analogia aqui. O que seria esse fruto? Pense comigo. Quem já comeu uma tangerina aqui? Pode levantar a mão, por gentileza? Ela é docinha? É boa, né? Não é? Não, peraí, mas tem que selecionar. Por isso que Jesus vos escolheu. Ele selecionou o fruto. Amém? Esse ramo precisa dar um fruto, né, saboroso, doce. É bom comer uma tangerina, correto? Percebam que acabei de ler aqui, em Gálatas 5, 22, 9 gomos desse fruto. E a tangerina não tem os seus gomos? Pode uma tangerina dar um ramo, uma árvore, dar uma tangerina sem que ela esteja completa, cheia do Espírito, cheia daquele gomo? Não, né? A mesma coisa vale para nossas vidas. Não adianta o irmão Mário ser alegre, quem me conhece sabe que eu sou alegre, mas eu não tenho domínio próprio, eu não tenho mansidão. Não adianta eu ter o amor e não ter a bondade. Não adianta nada. O amor resume tudo, nós sabemos. Porém, o que Deus quer de nós é que nós refletamos as características de Deus através desses 9 gomos, desse fruto do Espírito Santo. Então, vamos destrinchar cada gomo desse fruto. Primeiro, nós falamos de amor. O amor, ele é sacrificial, leal, que busca o bem do outro, mesmo em prejuízo próprio. Qual é o maior exemplo da Bíblia sobre o amor? Todos nós sabemos, Jesus, o próprio Mestre. Ele se entregou por nós, ou seja, em amor ao teu próximo, em amor aos irmãos, ele se entregou. Ele foi crucificado por nós. E o amor, ele resume tudo. Nós precisamos amar para que nós tenhamos domínio próprio, mansidão, benignidade, entre outros, tá bom? Já o segundo gomo, nós vamos falar sobre o gozo, a alegria. E essa alegria não é uma alegria que o mundo nos dá. É uma alegria que vem do Senhor, que vem do próprio Jesus Cristo. Essa alegria não é um estado sentimental. É algo permanente na vida de qualquer cristão. Nós precisamos ser alegres. Não há possibilidade de um cristão ficar de cara burrada, fechada, tratar as pessoas sem gentileza, sem compaixão, sabe? Não tem essa possibilidade. Um exemplo prático na Bíblia, que eu deixei anotado aqui, é Paulo e Silas. Eles estavam presos, mas lá eles estavam louvando, orando ao nosso Senhor. Em meio à dificuldade que nós passamos, todos nós passamos por dificuldades. Todos nós passamos por alguma situação, alguma tempestade, e a gente precisa ser alegres em Cristo. Bem como, o próximo gomo que eu já vou entrar falando, é a paz. É aquela paz que excede todo entendimento. É uma paz que a gente não consegue explicar. Eu mesmo já passei por isso e eu acredito que vocês também já passaram por isso. Meu Deus, está dando tudo errado, mas eu estou alegre e eu estou em paz, sabe? É isso que Deus quer de nós, que nós sejamos gratos. A gratidão resume o amor que nós temos por Cristo. Dando prosseguimento, no quarto gomo desse fruto, nós vamos falar da longanimidade, a paciência, ou seja, o tardio no irar-se. Você precisa ter paciência com o teu irmão. Aqui é a mensagem de Deus para cada um de nós. Eu preciso ter paciência com o meu irmão e vice-versa. Esse é o nosso chamado, que nós possamos estar conectados na videira, porque se nós não estivermos conectados na videira, não teremos paciência, longanimidade. Jesus foi tão longânimo com Paulo, quando ele vinha no caminho perseguindo a Jesus Cristo, na época Saulo de Tarso, que ele teve paciência. Ele teve um encontro com Saulo de Tarso, a caminho de Damasco, e ele deixou tudo explicado. Saulo, você vai fazer isso, isso, isso e aquilo. E ele fez, já demonstrando, olha só, o novo convertido demonstrando a sua fé em acreditar no que Deus está falando para ele. Porque ele entendeu que o propósito de Deus é maior que o dele. Ele conseguiu entender quem era Jesus Cristo. E nós precisamos mostrar para as outras pessoas quem é verdadeiramente Jesus Cristo. E dando continuidade, nós podemos falar aqui também sobre a benignidade com a gentileza. E junto os dois, né? Benignidade e bondade. O quinto e o sexto gomo desse fruto. É não desejar magoar ninguém. Nós precisamos entender que ter empatia com o próximo. Eu preciso ter empatia com o meu irmão. Eu preciso saber da onde ele veio, quais foram as dificuldades que ele passou, o porquê que ele age dessa forma.
sabe? A gente tem a mania de pré-julgar as pessoas pela sua vestimenta, pelo seu óculos, pelo tipo de cabelo, pela roupa que veste, quando na verdade Jesus Cristo anulou tudo isso. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele nunca fez, nós não devemos fazer como igreja. Nós devemos abraçar, acolher. E esse é o fundamento da benignidade, é sermos gentis. Então, a mensagem que Deus quer para a nossa igreja dessa manhã é: abracemos os nossos visitantes. Abracemos aqueles que estão buscando entender quem é Jesus Cristo, que estão buscando se conectar mais à videira verdadeira, que é o próprio Cristo. E a bondade nada mais é do que colocar em prática essa benignidade. A Bíblia cita, acho que não vou confirmar, mas acho que uma vez só na Bíblia é citado Barnabé como homem de bem. Um homem que abraça Saulo de Tarso, quando a igreja estava com o pé atrás, porque ele tinha acabado de se converter e achava que era um golpe, que Paulo queria perseguir os cristãos e matar. E a igreja, ela recua, ela fica com medo, e é natural, sentimento humano, a gente ter esse medo. Só que, como eu já falei, a bondade não vem de nós, vem do Espírito, vem de Deus. Nós não somos bons o suficiente para podermos dizer, somos bons. Não, não, não. Você será bom porque a ação do Espírito Santo está dentro da vida de vocês, tá bom? Dando prosseguimento, vamos ao sétimo gomo desse fruto, que é a fé, a fidelidade. Nós precisamos ser constantes, leais, fidedignos e honestos com Deus e com os homens. Essa relação de fidelidade, um exemplo prático, bíblico, é Daniel na cova dos leões. O rei chega para Daniel e fala que iria jogá-lo na cova dos leões, só que esse rei, que não era cristão, já conhecia o poder do nosso Deus. Ou seja, o inimigo conhece o poder do nosso Deus, e às vezes o cristão não tem esse discernimento, esse conhecimento necessário. O Deus dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, habita dentro de nós. Nós precisamos nos conectar novamente à videira. Jesus Cristo já nos ensinou isso. Ele está falando conosco nessa manhã. E aí, Daniel na cova dos leões, simplesmente Deus viu a inocência de Daniel. Inocência no sentido não de bondade, mas inocência no sentido de que ele não é culpado do que lhe acusam. Ele não pecou contra Deus e ele não pecou contra os homens. E nós devemos também, como irmãos, não pecarmos uns com os outros, e principalmente com Deus. E partindo para o oitavo gomo desse fruto, nós vamos falar sobre mansidão. Muitos vão achar que mansidão é ser frouxo. Mansidão não é ser frouxo. É força sob controle. Você precisa ser forte, mas controlar a sua força. Por quê? Deus já nos falou que é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Nós precisamos estar atentos, aptos a ensinar com mansidão. Qual é a principal missão de cada um de nós? É propagar o evangelho, correto? A palavra de Deus fala: vades e deis fruto. Ou seja, cada um de nós precisa falar de Cristo de alguma forma, do seu jeitinho. Não importa qual é a forma, aquele que está propício a receber, que está com o coração quebrantado e aberto a receber o ensinamento, ele vai entender. E se não entender naquele momento, não turbe o vosso coração, porque a semente já foi plantada. Assim como foi comigo uma semente plantada em pleno carnaval, onde Deus teve um encontro comigo, depois de 5 anos é que eu vim me converter. Ou seja, demorou um tempinho, não demorou? Mas existem conversões que são instantâneas. Tem conversão que é tipo Paulo. Irmão André, né, irmão André? Foi tipo Paulo, né? Acordou no dia seguinte já glorificando a Deus, e eu vejo no irmão, dando um exemplo aqui prático, né, esses frutos, principalmente o fruto da alegria, da fé e da fidelidade, de servir a Deus com alegria, com amor. E cada um de nós, se pararmos para fazer uma análise de cada um de nós aqui, eu consigo enxergar de bate-pronto cada gomo desse fruto na vida de cada um aqui. Eu espero que vocês enxerguem em mim também, né? Porque eu estou buscando, gente. Então, e aí a palavra de Deus nos ensina: vocês serão limpos pela palavra. Ah, meu irmão Mário, eu sou, assim, eu acredito que eu seja alegre, mas está me faltando domínio próprio. E a grande dificuldade do ser humano é o domínio próprio, o último gomo que eu vou falar agora, que é a temperança, que é a capacidade de dizer não a si mesmo para dizer sim a Deus. Ou seja, a maior dificuldade nossa é o quê? Vamos ser bem sinceros: domínio próprio. Ser manso e ter domínio próprio. Porque as pessoas querem nos tirar de sério todo momento. Principalmente quando sabem que nós somos cristãos. Aí que elas vêm, cutucam. E o principal, como eu também já fiz no passado, né, peço perdão a Deus, é sobre dízimo e oferta. Não é? Fala, tá dando dízimo pro pastor, tá dando dízimo para ficar rico lá e tal, tal, tal. Então as pessoas não veem o verdadeiro propósito do dízimo e oferta. Né? Dando um exemplo aqui, tá, gente? E um exemplo bíblico que eu posso dizer, que Deus quer trazer para vocês nessa manhã, é: José resistiu à tentação da mulher de Potifar.
Ou seja, a obra da carne de José vendo uma mulher linda se jogando para ele, ele simplesmente falou assim: sou fiel ao meu Deus, eu não vou pecar contra ti, pai. Porque ele já conhecia o Deus que ele serve. Vocês precisam conhecer o Deus que vocês servem para vocês terem domínio próprio. Porque a tentação vai vir todos os dias da sua vida. Se você não repreender na hora, você abre brecha para o inimigo. Satanás, ele é astuto, vocês sabem disso. Qualquer olhar, qualquer pensamento, repreendo no nome de Jesus Cristo, porque só assim vocês conseguirão se manter firmes, fiéis, para que possam desempenhar os 9 gomos desse fruto, amém? E aí a pergunta que eu faço para fechar esse tópico 1 é: e você, tem vivido esse fruto do Espírito Santo? Aonde vocês acham que vocês precisam melhorar? Façam essa autoanálise. Entendam que nós não somos perfeitos. E o próprio Jesus Cristo fala: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E a palavra já está escrita, é a Bíblia. Se vocês não lerem, não buscarem conhecimento, vocês não saberão como se proteger dos ataques do inimigo. Isso aqui é ensinado todos os dias. Há 8 anos que eu estou no Viva. Mais ou menos 8 anos, né, amor? 8 anos. 8 anos a gente prega a palavra. A igreja precisa pregar a palavra. E muitas igrejas estão pregando festas, convenções. Não vou criticar, mas no momento que a gente faz festa e convenção, Deus está falando aqui. Por que as pessoas não se reúnem para fazer a campanha ajudar os necessitados? Porque é só campanha, arrecadação, pregador, cantando, louvando. E depois? A vida aí fora, a nossa vida real. O que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo para frutificar na vida das pessoas? Fazer com que essas pessoas entendam quem é o Deus que você serve, qual é a igreja que você está frequentando, porque elas precisam desejar estar aqui, estar na presença de Deus. É isso que nós precisamos refletir na vida das pessoas. Aqueles que não conhecem a Cristo, a nossa missão é propagar o evangelho de norte a sul desse mundo, dos 4 cantos desse planeta. Porque um dia nosso Jesus Cristo vai voltar. Aquele que não acredita nisso não está conectado na videira. E aquele que não está conectado na videira, hoje mesmo, peça perdão e comece a buscar a presença do Senhor. Amém? Prosseguindo, lá no versículo 7, Deus nos promete bênçãos sem medida. E como está escrito: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Opa, pedirei tudo? Aí vocês estão se perguntando: irmão Mário, eu já pedi tanta coisa, Deus não me deu. Primeiro ponto primeiro ele não vai te conceder aquilo que vai te afastar da presença de Deus. Isso ele não vai te dar. Ele pode te dar de doses homeopáticas. Vai te dando aos poucos, você vai amadurecendo, você vai sendo limpo, você vai se dando mais fruto, e mais fruto, e mais frutos. Sendo o quê? Como que eu já pedi tanta coisa, né, irmão? Mas Deus não me deu. Vamos lá. Quem está limpo pela palavra e ligado à videira não pede por egoísmo, mas pede segundo a vontade de Deus. Ou seja, as suas orações vão estar conectadas à videira. Vocês não vão pedir carro de luxo, lancha. Vocês não vão pedir nada que não te edifiquem. Tá? Porque Deus só vai lhe conceder aquilo que te edificar. Se o teu coração está conectado em Jesus Cristo, dando fruto do Espírito Santo na vida das pessoas, você vai pedir sabedoria, assim como Salomão pediu. E Deus se alegrou porque Salomão podia pedir qualquer coisa, mas ele pediu sabedoria. E Deus ainda falou: te darei sabedoria, porém te darei ainda mais, te darei riquezas. Então, riqueza, prosperidade são consequências do teu coração. Porque Deus sonda os nossos corações. Ele não adianta você querer. Primeiro, a gente pode se enganar, que eu conheço pessoas que mentem e acreditam na própria mentira. Eu já conheci pessoas dessa maneira. Precisam ser, passar no psicólogo, ter a presença de Deus na vida delas e a nossa paciência e longanimidade com essas pessoas. Então, você pode pedir o que quiser. É Deus que está falando. Jesus está falando: vocês vão pedir tudo o que pedirem, em meu nome será concedido pelo meu Pai. Ou seja, agarrem essa promessa. Só que para vocês pedirem e ele te dar, vocês precisam estar conectados, dar fruto, o fruto do Espírito Santo. Esses 9 gomos que a gente acabou de passar, acabou de estudar. E mais à frente, no versículo 8, versículo 8, isso. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Dar fruto é glorificar a Deus Pai. É deixar o egoísmo de lado e viver o amor ao próximo. Significa perdoar, significa amar, significa gerar sede em outras pessoas.
A sede que a gente precisa ter, a gente precisa passar para os nossos irmãos e também para quem está no mundo lá fora. Só que a mensagem também não é só para as pessoas que estão lá fora. A mensagem é principalmente para nós que estamos dentro da igreja. Se nós não estivermos conectados à videira, seremos cortados e lançados fora. E lá no versículo 6 vai falar, como a vara e secará, lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Pessoal, meus irmãos, é sobre o final dos tempos, é sobre o julgamento isso aqui. Jesus já está deixando claro, como o pastor bem disse, Deus é justo, é honesto, ele declara na nossa vida tudo que vai acontecer. Já está escrito, na verdade, né? Se a gente ler o livro de Apocalipse, já está escrito o que vai acontecer. Nós somos seres inteligentes, nós estamos conectados na videira, nós estamos dando fruto do Espírito, nós estamos frutificando na vida das pessoas e nós precisamos estar atentos ao que vai acontecer. Por isso que, de novo, o conhecimento liberta. A palavra de Deus vai nos libertar de toda a ação do inimigo, vai nos salvar. Só que a gente precisa estar conectado à videira. Mais uma vez, eu estou repetindo. O verdadeiro discípulo de Cristo não é conhecido pelo rótulo de membro da igreja, mas pelo reflexo de Jesus na sua vida. Vocês querem ser reconhecidos, principalmente como cristãos genuínos, discípulos de Cristo, ou vocês querem ser reconhecidos como membro de uma igreja? Eu quero ser reconhecido como discípulo de Cristo. Às vezes, não é no meu falar. Às vezes não, geralmente não é no meu falar, mas é no meu agir. E eu creio que eu erro, mas quando eu erro, eu reconheço e eu peço perdão. Eu lembro que eu pedi para Deus, antes mesmo de Deus me dar essa palavra sobre o fruto do Espírito, eu buscava mansidão e domínio próprio. Pode parecer que o irmão Mário, né, é tão alegre, de boa e tal, mas lá no meu passado, que ficou lá atrás mesmo, o passado serve para a gente esquecer? Não. Serve para a gente refletir sobre onde a gente errou, né, e agora, no presente e no futuro, nunca mais errar e colocar em prática o acerto. E o irmão Mário pediu mansidão. Isso já convertido, tá bom, gente? Convertido. Pedi mansidão a Deus, e Deus me deu 3 provações na mesma semana. Eu falei nas 3. Eu não tive mansidão e domínio próprio. Discutir no trânsito e tal. E aí eu confesso diante de vocês, porque é necessário nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, para que nós possamos crescer juntos. E aí eu entendi. Obrigado, Espírito Santo. Eu estou entendendo a mensagem. Eu sei que por mim eu não vou conseguir, mas através da tua ação na minha vida, eu vou conseguir. E eu falhei, porém, eu entendi. Pergunta se eu tive mais alguma outra aprovação. Não. Não, é só com a Vanessa. A Vanessa é outro mesmo, é outro nível. Tchau, meu amor. Vanessa é minha esposa, para quem não conhece, tá bom? Mas eu a amo de coração. Tava indo bem, desculpa, Senhor. Mas, enfim, eu não tive essa aprovação, porque Deus já me mostrou, eu reconheci de todo o meu coração a minha falha. É isso que Ele quer de nós, que nós reconheçamos as nossas falhas. Porque Ele vai... Aí, a partir daquele momento, a ação do Espírito Santo vem. E aí eu começo a todo momento a pensar no que eu vou falar, a pensar no que eu vou fazer e tardar no meu falar. Porque a gente pega com a língua na maioria das vezes. Né? A gente não tem que igualar o mal com o mal. A gente precisa entregar. Quem entregar o mal para a gente, precisa entregar o bem. Jesus Cristo, né? Ele entregou o mal com o mal? Não. Ele foi crucificado, eu fui humilhado, fui cuspido, chicoteado. E no final ele fala, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Amém? E já indo para o final da nossa conversa, a hora voa aqui em cima, gente, é inacreditável. Como conclusão, Jesus, ele fala o seguinte, você é escolhido de Deus. Amém? Repitam comigo. Eu nasci para frutificar. Eu nasci para frutificar. O Senhor, ele escolheu você pelo teu nome, antes mesmo de seu pai colocar o teu nome. O Senhor está te chamando. O que nós aprendemos aqui nessa manhã foi, Jesus é a videira, quem não dá fruto é cortado, lançado fora e queima, quem dá fruto é limpo pela palavra e dá cada vez mais frutos, e frutos que permaneçam. Tudo o que pedires ao meu Pai em meu nome vos será dado. Esses são os 5 ensinamentos que nós temos nessa manhã como conclusão. Agarrem isso e levem para o resto da vida de vocês. Assim como eu estou buscando, sendo limpo de glória em glória, cada dia mais buscando acertar, vocês também precisam buscar acertar.
todos os dias. Levantem, sejam gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Vocês saíram de um lugar, estão hoje aqui nessa igreja, passaram por dificuldades, livramentos, provações. E sejam gratos com Deus por isso. Porque vocês hoje são frutos da oração de alguém. Quem aqui não era da igreja, não nasceu no berço da igreja e se converteu? Pode levantar a mão, por gentileza? Isso. Vocês têm certeza que vocês sabem, cada um de vocês sabe, quem orou por vocês? A minha esposa orou muito pela minha conversão. Mas orou bem, muito, muito. A minha mãe sempre orou por mim, me dando livramento. Então, frutificar, aprendam. É do jeito que Deus quer que vocês façam na vida. É da maneira, no momento adequado. Não, assim, às vezes as coisas acontecem sem você planejar. Às vezes você vai, não, vou ter uma conversa com o irmão. Mas tu chega lá, tu é direcionado pelo Espírito Santo de tal maneira que nem você se reconhece. Nem você sabe como que eu falei tudo isso. Da onde surgiu esse pensamento. Como eu busquei essa informação da Bíblia. Como apareceu na minha mente. Essa é a ação do Espírito Santo. Quando Ele quer converter. Por quê? Jesus vos escolheu. Não somos nós que escolhemos. Ele nos escolheu para uma missão. Vades e deem frutos. E nessa manhã, eu creio que cada um de vocês ainda dará cada vez mais frutos. Amém?